Olá, alunos e alunas do nono ano, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Sueliton, a gente está aqui hoje para mais uma aula de Geografia e o tema da nossa aula de hoje é as três globalizações de Milton Santos. Vamos lá? Bom, desde o início do mês de abril a gente está trabalhando o que é globalização. Nós vimos nas aulas anteriores que a globalização é essa atual fase do sistema capitalista onde temos uma maior conexão entre os espaços em nível global. Então, hoje presenciamos uma maior conectividade dos mercados, um maior fluxo de capital entre as nações, uma maior circulação de informação, uma divisão internacional do trabalho muito mais ampla e muito mais especializada, e temos uma ideia de que o mundo se tornou menor, uma ideia de que o mundo é uma grande aldeia global, com um encurtamento das distâncias e uma aproximação da circulação de informação, está mais acessível. Então, temos essa ideia hoje, de que temos acessibilidade de informação em qualquer lugar do planeta, temos hoje a possibilidade de comprar mercadorias em qualquer lugar do planeta, temos essa conexão entre os espaços em nível global. Nesse sentido, gente, os países precisam de uma maior diplomacia, precisam estar ligados, nessas relações diplomáticas, precisam estar cientes do que acontece nos países vizinhos, porque isso impacta diretamente a economia, impacta diretamente o sistema produtivo, impacta em empregos, Então a gente vai ter a necessidade de estar atentos ao que acontece no mundo inteiro, porque essas conexões, elas influenciam o nosso cotidiano, a nossa vida, os nossos direitos, tá? Então há essa necessidade. Bom, vimos também, que ao longo da história tivemos vários períodos em que houve uma pequena contribuição para que a gente pudesse chegar no estágio atual de globalização. Vimos aí que tivemos as grandes navegações como um marco histórico, onde temos a expansão dos mercados, das rotas comerciais, temos ali o descobrimento de novos materiais, de novas matérias-primas, temos também a expansão para uma nova rota de comércio, essas novas terras descobertas passam a ser também áreas consumidoras. Vimos também depois que durante a Revolução Industrial muda-se a forma de se produzir, nós temos uma produção que se torna muito mais intensa, muito mais acelerada, e com isso há necessidade de aumentar o consumo, Se as fábricas produzem agora 4 vezes mais, 10 vezes mais do que antes, há necessidade também de que os consumidores consumam 10 vezes mais do que antes. Vimos que durante a Guerra Fria há uma corrida por tecnologia, os países que eram as grandes potências na época, corriam para apresentar tecnologias mais avançadas do que o seu rival. Então, nesse período, temos um salto tecnológico muito grande. Temos aí descoberta de computadores, de internet, o envio de satélites. Então, temos um momento que foi importantíssimo para que hoje tivéssemos essa conexão em nível global, que a gente chama de globalização. Vimos durante essas aulas também que há a necessidade de uma base técnica para que essa conexão funcione. E essa base técnica se dá através dos mecanismos de comunicação e através dos mecanismos de transporte, possibilitando que a informação circule, mas que também as mercadorias também circulem. Essa forma de estruturação do planeta, de organização do planeta, ela está presente na vida de todos nós. Só que nem todo mundo consegue perceber que há tantas conexões, Nem todo mundo consegue perceber que o que ocorre no mercado chinês impacta na minha vida. Nem todo mundo consegue perceber que uma mudança
de presidente nos Estados Unidos impacta diretamente na minha vida aqui no Brasil. Por isso, o Milton Santos ele vai dizer o seguinte, que vivemos em um mundo que é confuso, porque todas essas conexões entre os espaços realmente é confusa, e é um mundo confusamente percebido. Ou seja, eu estou dentro dessa confusão, eu estou vivendo a minha vida ali, participando de todas essas conexões, mas eu não consigo perceber com clareza o que está ocorrendo à minha volta. Eu não consigo perceber com clareza todas as intenções, as intencionalidades que estão ali em uma publicidade, em uma atividade que a gente está desempenhando, no nosso próprio trabalho, na forma como a gente consome. Então, é difícil para o cidadão perceber isso, é difícil para a população perceber todas essas conexões. E aí o Milton Santos vai dizer para a gente que se a gente quiser entender esse mundo como uma totalidade, nós precisamos enxergar pelo menos 3 óticas, 3 tipos de globalização. E é isso que a gente vai ver hoje, essas 3 globalizações. Ele vai listar para a gente, né, em 3 tópicos. Primeiro, a globalização como fábula, depois a globalização como perversidade e depois a globalização como possibilidade. Vamos uma a uma, né? Primeiro, a globalização como fábula, ou o mundo tal como nos fazem crer. O que seria isso, né? Se vocês conhecem fábulas de historinhas infantis, vocês sabem que normalmente é uma história fantasiosa, é uma história que tem um certo exagero, que tem a intenção de iludir um determinado público. Então, se a gente chama essa globalização de fábula, ela é, de certa forma, enganosa. E aí, essas fantasias, esses enganos, ocorrem devido a uma série de repetição, que vai tornando a interpretação de como esse mundo funciona como uma realidade, como uma verdade. Então eu acabo ouvindo tanto que eu acabo achando que é verdade. E aí a gente vai ter informações do tipo, o mundo está totalmente conectado. Poxa, será mesmo que todos têm acesso a essas conexões? O mundo hoje é um lugar melhor. Será mesmo que essa globalização ela promove só melhorias? O mundo hoje é um lugar mais livre. Será mesmo? Então, nós somos expostos a uma série de informações, de publicidades, que tentam vender para a gente uma imagem de uma globalização que ela é perfeita, que ela é maravilhosa, que ela só trouxe benefícios ao mundo. Que o mundo hoje ele é mais acelerado, ele é mais conectado para todo mundo. E a gente sabe muito bem que não funciona exatamente assim. Mas como que esse discurso é construído, né? O discurso ele é construído principalmente pelo que o Milton Santos chama de a máquina ideológica. Ou seja, um conjunto de instituições, de discursos que são divulgados em diversos lugares, né? Que vai construindo um pensamento coletivo, que vai construindo uma forma de interpretação do mundo que é similar em todos os pontos. Então, às vezes, a gente vê um noticiário e aquela informação ela se apresenta para nós como verdadeira e a gente não questiona muito. A gente sai reproduzindo. A gente não tenta ver se condiz com a realidade, se condiz com o nosso cotidiano. E as pessoas simplesmente saem reproduzindo o que viram na TV, o que viram no rádio, o que viram em uma revista, o que viram nas correntes de WhatsApp, nas páginas de redes sociais como Facebook. E aí a gente corre o risco, né, de cair em um grande mal da nossa época, que são as fake news, né, que são as notícias falsas ou as publicidades que visam enganar, ou até mesmo uma interpretação de mundo que seja enganosa,
simplesmente para condicionar a nossa forma de viver, condicionar a nossa forma de trabalhar e de consumir. Então, esse conjunto de instituições, né, de elementos ali, de grupos sociais, vão fazer parte do que o Milton Santos chama de máquina ideológica. Então, é através disso que a gente vai formando a nossa visão de mundo, né? Muito daquilo que a gente pensa, muito do que a gente acredita como verdade, às vezes foi apenas uma construção de um grupo que está no poder, um grupo dominante. E esses grupos dominantes normalmente são pessoas com grande poder financeiro. Então, às vezes, a gente sai reproduzindo um discurso que muitas vezes não é a nossa realidade, não é o nosso cotidiano, mas esse discurso ele atende ao interesse de uma grande empresa, de um grande empresário, de um grande grupo de investidores, como, por exemplo, o apoio ao agronegócio, como a propaganda o agro é pop, o agro é a indústria riqueza do Brasil. Muita gente normalmente defende, mas pouca gente é dono de uma grande lavoura. Então, o discurso do grande dono, o grande proprietário ali, ele acaba sendo repetido por aqueles que nem possuem lavouras, por aqueles que nem possuem terras. Então, o discurso ele ganha força à medida que as pessoas passam a reproduzir esse discurso nos mais diferentes espaços. Quase sempre, gente, esse discurso ele é condicionado ao consumo. Então, a cultura de massa, a publicidade, o programa de TV, o jogo de futebol, o filme que eu assisto, normalmente ele está ali expondo uma imagem, mas ele sempre quer induzir você ou a uma forma de consumir, ou a uma forma de viver, uma forma de agir, uma forma de pensar. Sempre há essa intenção de levar até as pessoas um padrão, um modelo a ser seguido. Bom, a gente precisa entender que essa fábula, né, ela tem uma função de mascarar a realidade dessa globalização. Ela esconde um lado da globalização que é perverso, que é um mundo que possui sérios problemas, um mundo que não é acessível a todos, um mundo onde há enormes desigualdades entre as pessoas. E aí é que o Milton Santos vai chamar de uma globalização como perversidade, o mundo tal como ele realmente é. Então a gente precisa entender que, ao mesmo tempo que há toda essa conexão entre os espaços, que há toda essa circulação de mercadorias, essa circulação de informação, a gente vai ter uma enorme construção de perversidades no mundo inteiro. Como que isso vai acontecer, né? Você vai ter frequentemente o aumento do desemprego nos espaços, a queda da qualidade de vida, o aumento da pobreza, né? Um aumento das classes que vão passar por dificuldade, que vão ter uma renda muito baixa. Isso ocorre porque a lógica dessa globalização é sempre vender mais e sempre produzir a um baixo custo. E essas tecnologias, ao longo do tempo, né, vieram para otimizar a produtividade nas fábricas, muitas vezes com um número reduzido de funcionários. Então, aquilo que se produzia há 20 anos atrás com 1.000 funcionários, hoje é possível produzir apenas com 100 funcionários. Por quê? Melhora as ferramentas, melhora o modo de se produzir, melhora os equipamentos ali, por exemplo, algumas máquinas, alguns robôs que vão fazer uma parte da produção. Então, é possível produzir a mesma quantidade com um número muito menor de funcionários dentro de uma fábrica.
e isso vai provocar o desemprego. Além do mais, o emprego dentro dessas fábricas vai se tornando cada vez mais precarizado. Por quê? Como há uma enorme massa de desempregados, o próprio trabalho se torna uma mercadoria. E aí ele está dentro daquela lei da oferta e procura, né? Quando você tem muita mão de obra disponível e pouca oferta de trabalho, normalmente essa mão de obra ela se desvaloriza. Então o salário se torna mais baixo. Então, para trabalhar nessa fábrica, você vai ter que aceitar um salário muito precário, um salário muito baixo. E isso vai fazer com que a qualidade de vida também caia. O nosso poder de compra também caia, né? Porque à medida que os produtos vão sendo criados, vão sendo fabricados, vai havendo a inflação, vai havendo ali uma valorização dessas mercadorias. Quem comprou há um ano atrás um celular por 1.200, esse celular com a mesma configuração hoje, talvez ele seja mais caro. E se o meu salário não aumentou, dificulta ainda mais a minha forma de consumir, de comprar, né? Então, temos essa tendência de baixar os salários. Como consequência do desemprego, dos baixos salários, aumenta também a população que vai viver em situação de vulnerabilidade, ou seja, né, às vezes vai ter dificuldade para se alimentar, vai ter dificuldade de ter acesso à saúde, né, a remédios, ter acesso a um tratamento em uma determinada doença, ter acesso a uma moradia, né? Vamos pegar aí o exemplo de Nova Mutum, uma cidade com acesso à moradia é muito difícil, porque você vai ter aluguéis sempre acima de 900, 950 reais, né? É um aluguel muito caro, considerando que o salário mínimo é pouco mais do que R$ 1.000. Então, essa pessoa que ganha só um salário mínimo não vai conseguir pagar o aluguel, comprar a comida, comprar roupa, pagar a energia, né? Então, essa pessoa vai ter uma grande dificuldade de sobreviver, uma grande dificuldade de manter sua família ali. E isso é perverso, isso é cruel, por isso que o Milton Santos vai chamar isso de perversidade. Outros discursos também que a gente vê aí, né, na mídia recente, a ideia de que o coronavírus, como uma doença, é uma doença democrática que atinge todo mundo, mas também é uma inverdade, porque quem tem acesso a um poder econômico maior vai ter acesso também a um tratamento mais rápido, mais agilizado, né? Então temos aí vários discursos que tentam trazer a ideia de que há uma igualdade de acessos, mas que a realidade é que esse acesso ele tem os seus privilegiados e tem aqueles que são prejudicados, né? Que tem uma dificuldade maior para ter acesso àquilo. A gente vai ter também, graças a essa globalização, uma possibilidade maior de que doenças sejam espalhadas em um nível global, como é o caso do coronavírus. Ele só conseguiu essa dimensão de pandemia porque nós temos essa intensa circulação de pessoas, essa intensa circulação de mercadorias pelo mundo inteiro. Se fosse há 500 anos atrás, há 600 anos atrás, esse vírus jamais teria tomado a proporção que tomou hoje, porque ele não teria a circulação de pessoas que promoveu essa disseminação como existe agora, né, na nossa atualidade. Então, é algo perverso, né, porque é uma doença que se espalha em nível global e que aqueles que são mais pobres são os mais vulneráveis a essas doenças. Além do mais, né, a precarização da saúde, a precarização de moradia, de condições de vida, faz também com que outras doenças que estavam já esquecidas voltem com força em países pobres, como a malária, como a febre amarela, a dengue. Então, a gente tem presenciado uma retomada de algumas doenças que, em algumas épocas, já foram consideradas até extintas, né? Então, isso é algo muito problemático.
Outra consequência dessa globalização, né, perversa é a mortalidade infantil. Porque se você tem uma dificuldade, né, maior para ter acesso à sobrevivência, naturalmente as crianças, que são os mais vulneráveis ali, vão ter uma maior dificuldade de sobrevivência. Vão estar expostos a uma subnutrição e vão estar expostos aí a mais diversa gama de vetores, de doenças, né? Se você mora em um ambiente que não tem saneamento básico, em um ambiente que não tem acesso a um posto de saúde, que não tem acesso a um tratamento adequado, fatalmente você vai estar mais exposto e mais vulnerável. Bom, aqui temos uma imagem, né, do professor Milton Santos, esse senhor aí, e podemos ver o quanto que o discurso, né, das conexões afeta negativamente a vida das pessoas. Podemos ver aí um rapaz com um celular conectado a várias redes, né, mas que à sua volta o mundo não mudou, o mundo continua um mundo de miséria, de dificuldades, né? Então, temos que ter esse olhar crítico para essa globalização. Temos aí, dentro dessa perversidade, o que o Milton Santos vai dizer de culto ao consumo. Ou seja, né, a vida das pessoas passa a ser medida a partir do seu padrão de consumo. Então, se essa pessoa consome muito, tem 2, 3 carros, tem roupa de marca, tem perfume de marca, sapatos, tem o celular do ano, de última geração, dentro desse padrão de consumo, essa pessoa é uma pessoa bem-sucedida no mundo. E isso vai ser cultuado socialmente, culturalmente. E aquelas pessoas que não atingem esse padrão de consumo, dentro dessa globalização perversa, vai ser discriminada, vai ser ridicularizada, vai sofrer preconceito em vários espaços. A gente vai ter, então, pelo lado da população, esse culto ao consumo, e, por outro lado, as empresas que vão lucrar cada vez mais com esse consumo exagerado. Então, as empresas de telefonia hoje lucram milhões de vezes mais do que elas lucravam há 10 anos atrás, há 20 anos atrás. As empresas de internet, da mesma forma, lucram hoje muito mais do que há 20 anos atrás. Então, para essas empresas, nós temos uma reprodução de capital, uma reprodução de riqueza, um acúmulo de riquezas. E aí, parte dessa forma de agir, hoje vem sendo imposta, né, através de um sistema que a gente chama de neoliberalismo, que é um conjunto de ideias que visa a redução do Estado e um aumento do poder da iniciativa privada, né, as privatizações, né, as famosas empresas liberais. Então, hoje, isso é muito utilizado para que essas empresas tenham uma liberdade maior para explorar, para acumular, para enriquecer. E o Estado, quando eu digo Estado, eu estou falando da estrutura de instituições que administram o país, vai perdendo força, vai perdendo importância. Inclusive, em alguns momentos, alguns estudiosos chegam a dizer que o Estado está morrendo. Mas essa morte ela é somente para a regulação, para o controle do Estado sobre as empresas. Porque, na prática, o que ocorre é que o Estado continua a existir, mas existindo para atender as empresas. Então, o Estado hoje funciona como um salva-vidas para essas empresas. Quando elas passam por alguma dificuldade financeira, quando elas passam por uma crise, o Estado é responsável por fortalecer essas instituições. A gente viu isso acontecer em 2008, quando os bancos na Inglaterra sofreram com a crise do setor imobiliário. Vários bancos na Inglaterra estavam ameaçados de quebrar. E isso afetou as bolsas de valores em vários países do mundo inteiro. Só que para impedir que esses bancos quebrassem, o governo norte-americano e vários outros governos do mundo investiram capital
para salvar a economia desses bancos e, assim, salvar a economia mundial. Ou seja, não podiam deixar que os bancos falissem, porque eles iriam afetar vários outros setores da economia. E o Estado foi quem salvou. Então, hoje a gente tem esse Estado como um protetor, um fortalecedor desse sistema financeiro, desse sistema que é gerenciado pelas grandes corporações de capital. E, em contrapartida, esse Estado tem abandonado cada vez mais o atendimento à população, tem abandonado cada vez mais as políticas de bem-estar social. O que é isso, né? É a política de garantir os nossos direitos, de garantir a nossa qualidade de vida, o nosso poder de compra, o nosso acesso à saúde, o nosso acesso à educação. Então, esse estado de bem-estar social, ele está constantemente ameaçado por essa lógica de reprodução do capital. Por quê? Dentro dessa balança, né, quando colocar de um lado acumular riqueza e o bem-estar da população, o acumular riqueza vai pesar mais e o Estado vai ser sempre favorável à acumulação de riquezas. E a gente tem visto isso muito agora. Por quê? Há uma constante disputa na atualidade, né, entre os comerciantes e os cientistas. Por quê? Os cientistas vêm dizendo que há necessidade de um lockdown para controlar esse aumento exponencial dos casos de coronavírus. Já os empresários vêm dizendo cada vez mais que não pode fechar porque a economia vai sofrer essas consequências desse lockdown. E aí a gente tem uma disputa de força, né? De um lado, o bem-estar das pessoas que estão expostas ao vírus, do outro lado, a acumulação de riqueza. E, infelizmente, o que a gente tem presenciado na maior parte do tempo, a acumulação de riquezas tem ganhado essa queda de braço. Mas não é só aí, né? A gente vai ver em vários outros setores, como, por exemplo, a reforma da Previdência, onde a gente vai ter uma discussão de prolongar a idade para se aposentar, ter que cumprir outros requisitos, né? Então, se você ia aposentar com uma certa idade, agora você vai ter que esperar um tempo maior. Isso por quê? Para acumular riquezas. E vai descendo a qualidade de vida daquela pessoa, daquele trabalhador. Quando a gente fala em direitos, né, por exemplo, 13º, aumento de salário, auxílio maternidade, todos esses são direitos. E que quando é colocado ali em uma queda de braço com a reprodução do capital, com o acúmulo de riqueza, esses direitos normalmente acabam sendo perdidos. Bom, tudo isso faz com que a vida da população se torne mais difícil. Por isso a gente chama de perverso, gente, porque a gente está vendo que há um conjunto, né, de perversidades, de dificuldades que atingem a vida da maior e também da maior parte da população mundial. Essa globalização bonita, ela não é para todos, ela é para um grupo de pessoas. Aqueles que têm acesso aos capitais, aquele que tem acesso à informação mais rápida, aquele que tem acesso aos acordos políticos, às alianças políticas mais fortes. Então, esse mundo global bonito, conectado, rápido, de pessoas enriquecendo, de pessoas com oportunidades a todo momento, é um grupo restrito. Para a maior parte do mundo, a globalização ela se apresenta como perversidade, como um conjunto de dificuldades, de sobrevivência, de qualidade de vida, né? Dificuldade de ter acesso a uma qualidade de vida, uma dificuldade de sobreviver mesmo. Bom, e aí a terceira via, né, seria a globalização como perversidade, como possibilidade, perdão, gente. Globalização como possibilidade, ou uma outra globalização. Nesse caso aqui, o Milton Santos vai dizer o seguinte: as bases materiais que promoveram o funcionamento do mundo na atualidade, que promove aí essa circulação de informação, de mercadorias, de produtos, que promove a disseminação de um pensamento coletivo, consumista, capitalista, individualista,
pode ser utilizado para promover um novo tipo de discurso, de conhecimento. E aí, o que eu quero dizer com isso, né? A base técnica é o quê? A base material, a base técnica é o quê? São os instrumentos, as ferramentas. É a câmera, é a internet, é o microfone. Tudo isso é base técnica, é base material. E se ela é usada pela grande corporação, pela grande empresa, pelos grandes capitalistas, ela também pode ser usada pela população comum, para poder criar uma linguagem, um discurso, que seja a nossa realidade. Por isso a gente tem ganhado muito, recentemente, podcasts, ganhado várias celebridades, personalidades ali, que conseguem atingir o público por falar a linguagem daquelas pessoas. Então nós temos aí, por exemplo, o Whindersson Nunes, né, que é um humorista, que conseguiu alcançar sucesso dentro da sua casa, com a câmera, com o computador e contando piadas. Então aquilo ali fez com que ele mostrasse a realidade dele, com que ele divulgasse a sua forma de viver, e aquilo se tornou algo positivo para ele. Então, hoje, há essa possibilidade, né, que eu posso usar uma câmera hoje para expor, por exemplo, um uso indiscriminado de veneno em uma plantação, ou para expor, por exemplo, uma violência que alguém está sofrendo em uma loja. Eu posso pegar o meu celular e filmar alguém sendo discriminada por algum motivo, né, por algum preconceito. Então, é possível que a população hoje possa usar essas ferramentas para mostrar uma outra ótica, um outro mundo possível. Um mundo onde a gente possa construir uma solidariedade maior, né? Construir uma união maior, uma desconstrução de preconceitos, né? A gente pode ver, por exemplo, a gente recebe direto em grupos de WhatsApp pessoas que às vezes passam por uma dificuldade e aí pedem uma vaquinha coletiva, as pessoas colaboram, né? Utilizando a ferramenta para uma postura de ajuda, né? De solidariedade. Nós temos aí caronas coletivas, você combinar caronas através dessas ferramentas. Você pode, através de um filme independente, mostrar como é a vida de uma população mais carente em uma comunidade. Você pode, através dessas ferramentas, gravar uma música e mostrar essa realidade. Então, o cinema independente, os cantores independentes têm usado dessas ferramentas exatamente para expor um mundo diferente daquele mundo comercial, diferente daquele mundo da grande empresa de filmes, diferente daquele mundo da gravadora que só seleciona um tipo específico de cantor. Então, essas ferramentas de bases materiais, né, celular, câmera, a internet, o computador, tudo isso possibilita que a gente conte a história a partir dos nossos olhares, das nossas vivências, da nossa realidade. Então, a gente pode hoje questionar, por exemplo, esse modelo consumista, questionar, por exemplo, o porquê eu tenho que comprar muito para ser alguém, questionar, por exemplo, por que aqui dentro da minha comunidade, do meu grupo de pessoas, por que aqui eu não sou valorizado, mostrar que há valores aqui, há pessoas talentosas, há pessoas que querem viver, que são honestas, que trabalham duro dentro de uma lógica ali. Então, essa possibilidade, né, esse outro mundo possível, é esse mundo feito pelas pessoas que sofrem, pelas pessoas que estão na situação de vulnerabilidade e que podem usar isso para transformar o mundo, para superar preconceitos, para superar visões de mundo que atendam apenas a um grupo limitado de pessoas. Então essa seria a outra globalização que o Milton Santos vai divulgar
em sua obra. Bom, é isso então, gente, a nossa aula de hoje. Vimos aí essas 3 globalizações, cada uma com sua aparência e suas características, né? E vamos dizer que a obra do Milton Santos ela traz um certo otimismo, né, para nós, e que a gente possa usar desse conhecimento realmente para produzir um mundo mais solidário, um mundo melhor para a maior parte da população mundial. É isso, e eu gostaria que vocês depois comentassem no vídeo, né, escrevam lá embaixo se assistiram, se gostaram de alguma parte, e deixem suas dúvidas nos comentários também. Se teve alguma parte ali que não entendeu, alguma parte que gostariam de perguntar novamente, coloca lá no comentário, ou então abre a chamada de vídeo lá na sala, no Google Meet, e me chama, fala, professor, eu não entendi essa parte, me explica novamente, e aí a gente dialoga, vamos nos comunicando ali, e vamos aprender, né, o que seriam essas 3 formas de ver o mundo, essas 3 globalizações aí do Milton Santos. Só relembrando, né, o Milton Santos, um importante geógrafo brasileiro, um importante estudioso da globalização, e a gente falou isso na aula anterior. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado por terem assistido até aqui, e um abraço, fiquem bem e se protejam contra o coronavírus. Até mais, gente. Até a próxima aula. Tchau.